Nossos cumprimentos a todos. Estivemos vendo há tempos atrás um fato contido no livro Entre a Terra e o Céu, onde André Luiz apresenta o caso Júlio, que esclarece bastante quanto à questão do sofrimento e a necessidade da reencarnação. Em síntese, vamos rever alguns pontos desse interessante relato de André Luiz. Júlio era o filho caçula do ferroviário Amaro e sua esposa Odila. Odila desencarnou, deixando-o com a filha adolescente Evelina, o seu pequeno Júlio. Ao fim de algum tempo, Amaro casou-se com Zulmira. Esta tem dificuldade de se relacionar com os filhos do primeiro casamento de Amaro, especialmente com o menino, muito ligado ao pai, que lhe dedicava muito carinho e atenção. Vendo-os juntos, a madrasta passa a ter ciúmes do enteado, imaginando que, se ele morresse, teria o marido só para si, não tendo que dividi-lo com mais ninguém, já que Evelina era muito retraída e não lhe dava trabalhos. Num passeio à praia, Zulmira descuidou-se propositadamente do garoto, então com 8 anos, e este acaba morrendo afogado. No último instante, ela se arrepende, mas já era tarde. Presa de remorsos, ela adoece, pois o marido, por sua vez, distancia-se dela, julgando-a relaxada e cruel com os filhos. Entretanto, Júlio trazia consigo a morte prematura no quadro das provações. Ele era um suicida reencarnado. Júlio, espírito, é imediatamente amparado e levado para uma instituição no plano espiritual, o Lar da Bênção, importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio de pequenos que regressam da esfera carnal. Devido ao seu precário estado espiritual, o pequeno Júlio se encontrava sob os cuidados diretos de Blandina, em seu próprio lar. Clarencio, André e Hilário rumam então para o local, descrito como sendo um pequeno castelo muito branco, com ogivas azuis e em meio a trepadeira florida, rosas e outras flores. Mais tarde, Blandina teria ensejo de esclarecer que o parque era um grande educandário, abrigando mais de 2.000 crianças, que nele havia um grande conjunto de lares, nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da maternidade. E, conosco, multidões de meninos encontram abrigo para o desenvolvimento que lhe é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à Terra para a reintegração no aprendizado que lhes compete. Face ao estado de Júlio e das providências feitas para propiciar-lhe o reequilíbrio, valiosa conversação se estabelece entre os 3 visitantes e Blandina. Hilário passa a tecer considerações sobre certas crenças apoiadas na teologia clássica
que afirma ser o limbo, o local para onde vão as almas dos inocentes. Para maior esclarecimento, vamos ver que o limbo, na visão da Igreja Católica, é um lugar para onde vão as crianças que morrem sem o batismo, antes de terem chegado à idade da razão, e que não cometeram pecados pessoais, onde viverão sem nenhuma pena, mas privados da visão beatífica de Deus, embora com máxima felicidade natural, mas não sobrenatural. Quanto às crianças mortas sem batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, que quer a salvação de todos os homens, e a ternura de Jesus para com as crianças que o levaram a dizer: deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais. Como também existem as ideias espiritualistas, que passaram a entender que as crianças desencarnadas logo assumiam a sua personalidade de adulto. Porém, Blandina esclarece que isso só acontece quando o espírito já possui elevada classe evolutiva, pois, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza, à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas, e por isso exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na base infantil, de vez que, depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista do poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. É a variação desse tempo que dependerá da aplicação pessoal do aprendiz, a aquisição da luz interior através do próprio aperfeiçoamento moral. Esta narrativa de André Luiz acerca das atividades do Lar da Bênção se estende do capítulo 8 ao capítulo 11 e é muito rica em ensinamentos. Infere-se, portanto, que espíritos, ainda na forma infantil, não são errantes no mundo espiritual. Isso é, não ficam vagando na espiritualidade, à procura de seus entes queridos. Vimos que a misericórdia divina mais uma vez se manifesta, proporcionando amparo e abrigo condizentes com as necessidades que apresentam. Naturalmente, inúmeros educandários como esses, relatado no livro Entre a Terra e o Céu, fazem parte de cada colônia
ou cidade do plano espiritual. Recordemos a missão de um anjo da guarda, um anjo guardião, que segundo o Livro dos Espíritos, no item 492, que nos diz: o espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento até a morte e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo por meio de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Esses anjos da guarda, espíritos protetores ou guias espirituais, apresentam as características de bons espíritos, onde há a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados alinham o saber às qualidades morais, compreendem Deus e o infinito, e já usufruem a felicidade dos bons. Felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Eles têm como missão inspirar bons pensamentos às criaturas, desviá-los do caminho do mal e protegê-las durante a vida terrena. Entretanto, não são ainda espíritos perfeitos. Na questão 495 do Livro dos Espíritos, há uma extensa explanação de São Luís e Santo Agostinho, que ressalta, sobretudo, a bondade do Pai do Céu em relação aos seus filhos, na qual diz: é uma doutrina, esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre, junto de vós, seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os mais intimamente aqueles que vos ligam na terra. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Porém, a esses espíritos protetores não cabe interferir diretamente, anulando a vontade das criaturas, pois há imperiosa necessidade que cada um exerça o seu livre-arbítrio e, posteriormente, colha o resultado da sua própria sementeira, a fim de amadurecer à custa do seu esforço pessoal. Infere-se, portanto, que a decisão é sempre individual. Todavia, até que a pessoa faça a sua opção,
os espíritos protetores procurarão influenciá-la com ideias e pensamentos positivos e benéficos. Em relação à criança, o espírito protetor empenha-se no sentido de envolvê-la em suas boas vibrações, amparando-a mais diretamente em razão de que ela está em fases iniciais do uso de seu livre-arbítrio. Muitas quedas, desastres, problemas diversos são evitados ou atenuados por esses verdadeiros anjos de paciência e amor. Durante o sono físico de seu protegido, mantém encontros frequentes para possibilitar uma sintonia cada vez maior entre ambos. Por isso, o Espiritismo recomenda o cultivo da oração como hábito imprescindível que assegura melhor a sintonia com os bons espíritos. E assim concluímos mais esse áudio, desejando a todos uma semana com muita paz.